Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma Adoração em Família, um programa especial para trazer a você verdades da Bíblia. Como sempre, a Bíblia é o nosso guia todos os dias. Não esqueça, toma um tempinho para estudá-la. Ela será a linda bênção e o grande tesouro da sua vida. Nessa temporada, estamos com o livro Não é História do Grande Mestre, que são seleções de temas do livro Parábola de Jesus. Começa agora mais um Adoração em Família. No dia de hoje, estudaremos o tema 5. Olha o tema que interessante. Vitória e perdão ao seu alcance, ao alcance de todo mundo. E você já conhece os nossos convidados especiais, pastor Wesley Avelar e o pastor Lucas Alves. Para começar, sempre pedimos que o Senhor esteja conosco. Pastor Wesley, você pode orar conosco nesse momento, por gentileza? Com toda certeza. Vamos orar? Querido Deus, que alegria podermos começar mais um tema. E esse tema nos promete a vitória, nos promete também que teremos força necessária para perdoar. Nos ajuda, Senhor, na compreensão do tema de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Lucas, quando eu estava preparando com Tininha, eu e Tininha, família, o casal, preparando o guia de estudos, né? Quando você encontra a palavra vitória e perdão ao seu alcance. Que alívio que dá no nosso coração. Pastor, o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema? Que texto você escolheu para nós? Bem, o texto de hoje está em Lucas, capítulo 13, versículo número 6 até o versículo de número 9. Então, por favor, pegue sua Bíblia e nos acompanhe agora nesse estudo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Bem, aparentemente você pode pensar que o texto não tem muito a ver com vitória, né? Mas pense numa coisa. Para que o ser humano dê frutos na vida, aqueles frutos lá ou melhor, o fruto do Espírito, de Gálatas 5, é necessário que Deus trabalhe em seu coração. E aqui nós vemos que uma figueira que não dava fruto nenhum, infrutífera, estava sendo cuidada, estava recebendo atenção para que pudesse fazer aquilo que deveria ser algo natural, que era produzir frutos. O que eu quero dizer com essa pergunta, pastor, é o seguinte: Deus espera que cada ser humano dê fruto, mas para isso Ele trabalha em nossa vida. Então, primeiro Deus trabalha em nós para que a gente viva a vida que Ele espera de nós. Você sabe que ontem eu cortei 2 árvores lá em casa. Calma, devagar. Eram 2 arbustos pequenos. Já estava ali uns 5 anos e não dava nem sombra, nem folha. Eu colocava água todo dia. E eu tirei ontem. A gente planta uma árvore, uma figueira, e nós somos as figueiras do Senhor, para quê? Para que o Senhor nos edificou? Para quê? No final das contas, plantamos uma árvore, seja ela frutífera ou não, para nos dar sombra, para poder diminuir um pouco a temperatura daquele lugar. Amenizar o lugar. Amenizar, né? Então, nós também fomos criados para produzir esses frutos. E é interessante notar, pastor Wallace, que apesar dessa parábola ter sido dita para aquelas pessoas que estavam ali, os ouvintes de Cristo, ela também se aplica para nós hoje. Da mesma forma, Deus deseja manifestar a glória dele através da nossa vida, através dos frutos que nós produzimos. E aí, quando a figueira não serve para nada, interessante, não produz o fruto, ela fala assim, é um estorvo, está só ocupando espaço. Pastor Lucas, parece duro, né? Mas ele fala assim, não, está só ocupando espaço, então corta. O que isso quer dizer? O que eu posso aprender hoje, eu como um cristão, que estou aqui na igreja, quem sabe, só olhando, assim, só observando o movimento? Deus não nos chamou para uma religião contemplativa.
A contemplação ela tem o seu lugar, tem sua importância, mas não é só isso. Deus nos chamou para termos uma vida útil, de utilidade, em que nós influenciamos positivamente as pessoas. Se nós cristãos não cumprimos aquilo que Deus espera e quer fazer através de nós, não há sentido de receber esse nome cristão. Então é por isso que Deus ele diz, olha, eu vou trabalhar em sua vida para que você tenha fruto. Então é preciso que a gente dê espaço e também que a gente tenha a iniciativa para que Deus age em nossa vida. Pastor Lucas, no final das contas, quem não ajunta acaba espalhando. Ou como dizemos aqui, né, na nossa região, quem não trabalha acaba atrapalhando. Então, o que eles estavam fazendo era roubando as bênçãos que pertenciam às pessoas que estavam ao redor. Opa, repete Então, isso aí para nós. Isso mesmo. Pastor Wallace, quando nós não produzimos frutos, estamos roubando as bênçãos que Deus quer conceder às pessoas que estão ao nosso Quem redor. passasse por ali devia aproveitar os frutos, e ao passar por lá não tinha fruto. Uma pergunta de $1 milhão. Quem decidiu cortar a árvore? Foi o senhor da vinha ou foi a própria árvore? O Senhor da vinha tem o desejo que a figueira, produza frutos. Tanto é que ele deu mais um ano para a figueira. Exatamente. Então, às vezes, Deus fala, Deus se manifesta, Deus atua em nossa vida para que a gente cumpra o propósito dele em nossa vida. Então, foi uma escolha, se eu pudesse dizer, uma escolha da figueira. A figueira e não do escolheu, Senhor. né? Exatamente. Só que o nosso tema, o tempo está acabando, esse relógio que anda muito rápido, fala um pouquinho também sobre o devedor, que trata do perdão. O indivíduo devia 10 mil talentos, uma conta impagável, não é? E ele pede ao Senhor clemência, e o Senhor tem clemência com ele, perdoa a dívida impagável. O outro, o seu conservo, lhe devia, aí eu acho que são 100 denários, que era uma conta plenamente pagável, e ele o enforcou, o pegou no pescoço, vai ter que me pagar, e não perdoou. Como devemos agir com as pessoas que erram conosco, especialmente em casa ou na comunidade? Sabe o que eu aprendi, pastor Alice, nessa vida? É que nós não damos o perdão para as pessoas com base no que elas fizeram ou deixaram de fazer. Nem tampouco com o meu senso de justiça. O foco tem que estar no que Cristo fez por nós. A minha dívida para com Ele, ela é impagável. Uma vez que eu recebi esse perdão, cabe a mim também, como um seguidor de Cristo, alguém que está buscando essa semelhança, também dar o perdão. Fácil não é, mas também não é impossível. E o sentimento, né? A sensação que vem de você seguir o exemplo de Jesus, preenche a vida de qualquer pessoa, sabe? Então, o aspecto do perdão envolve muito mais a gente olhar para quem Cristo é e o que Ele fez do que aquele que nos ofendeu. O que é perdão, então? Olha que pergunta chata. O que é perdoar, então? Eu poderia dizer, pastor, que perdão é a extensão da graça de Deus para o outro que nós recebemos dele. Repete, pastor, repete. Para mim, perdão é a extensão da graça que eu recebi de Jesus Cristo. Imerecidamente. Imerecidamente. Então, perdão não é performance, perdão não é disciplina, perdão não é questão de educação própria, perdão não é questão de temperamento, porque eu sou uma pessoa fácil. Perdão é o resultado daquilo que eu recebi de Cristo. Por extensão, eu ofereço a outra pessoa. Interessante, né? Agora, percebe que os vizinhos ou os amigos, quando perceberam a injustiça, eles tomaram uma atitude? Como eu devo agir quando percebo uma injustiça acontecendo? Devo me calar? Não, nós não devemos tolerar a injustiça, né? Agora, o que se segue é que precisamos ter um cuidado. Se eu vejo uma situação de injustiça, alguém que errou, procurar essa pessoa é o primeiro passo. Sim. Com um espírito de oração, de amor, tentando resgatar essa pessoa para o caminho que é correto. Então, tolerar a injustiça, jamais. Mas a maneira de tratar aquele que errou é que precisa passar pelo crivo de Cristo. Precisa ter, tá embebido, né? Tá imerso no amor de Jesus. Agora, para terminar, porque o tempo é cruel, e quando eu sou errado? E quando eu que errei, eu faço o quê? Especialmente lá em casa, com a minha esposa, com Dona Tininha, você com Dona Nery, você com Dona Joelma, você com a esposa, com o marido, com o filho. Quando você erra, você faz o quê para poder alcançar a vitória?
reconhecer nossas falhas. Eu queria aqui contar algo muito rápido para você, pastor. Conta, põe na roda. Em minha casa, nós temos 2 mangueiras. Uma na frente de casa, outra atrás de casa. E as mangas são muito boas, porque eu já colhi Pois algumas você lá. já colheu várias vezes, eu já entreguei também lá. Então, tinha uma mangueira em casa, atrás de casa, que não dava praticamente frutos. E quando dava, era ruim. E eu tinha certeza que essa árvore seria cortada. E um dia, os rapazes foram podar, cuidar do jardim, e a árvore não foi derrubada. Não foi derrubada. Mas é interessante que eles colocaram na base, né, nas raízes da árvore, eles colocaram um produto lá. Podaram, mas colocaram um produto na árvore. Depois vieram as chuvas, que você conhece muito bem. Começou a aparecer as folhas novamente, né? As flores. As flores. E depois os frutos. Então eu fiquei assim pensando, será que deu certo? Então as mangas apareceram. E eu fiz um ritual. Peguei uma manga, coloquei na geladeira, deixei lá gelando, né? Esperei um pouco mais e com o passar do tempo, eu fui abrir a manga. E ela estava linda, cheirosa, sem bicho, sem nada. O que significa isso? Significa o seguinte: nós precisamos deixar Deus agir nas raízes, ou na raiz da nossa vida. Deus ele não age na superfície, Deus age no coração. Aquela árvore só pôde dar um bom fruto porque foi trabalhado a raiz dela. E Deus só pode trabalhar em nós bem quando Ele trabalhar aqui dentro. E o que você diria, olhando naquela câmera, para as pessoas que nesse momento necessitam de aprofundar-se nesse tema? O que você diria? Eu sei que sua casa não é um lugar perfeito, como a minha casa também não é. A minha casa precisa de perdão. A minha casa também precisa de restauração. Precisa de vida, que somente Cristo dá. E muitas vezes eu tenho que reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações. E eu reconheço isso quando eu permito que Cristo haja em minha vida. Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua relação com sua esposa? Como é que está a sua relação com seu marido? E com seus filhos? Estão perto de você? Estão longe? Aí no coração tem alguns registros de mágoas, de dores, de sofrimento. Em nome de Jesus, deixe Deus agir na raiz da sua vida. E você vai ver que milagre Ele quer fazer na sua casa. Abra seu coração e deixe Ele agir no seu caráter. Porque ali onde Deus trabalha, fazendo mudanças extraordinárias. Seu coração e o meu coração é um canteiro de obras do Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar nele. E aí alcançaremos as vitórias que Deus quer operar em nós. Pastor Wesley, o tempo já estourou. Ora com a gente, por favor. Neste exato momento. Querido Pai, muito obrigado. Que bom saber que estamos sob os seus cuidados. Por favor, nos ajuda a produzir bons frutos, termos o perdão como um princípio de nossas vidas e nos conceda, ó Deus, essa vitória. O perdão que vem da cruz é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.